A notícia de hoje é um tanto quanto bizarra, que é esta daqui. Eu tava passeando pela internet e eu recebi essa notícia aqui. A geração Z está perdendo uma habilidade que a humanidade possui há 5.500 anos e 40% não são fluentes em comunicação. Ah, como é que é? Os jovens se sentem desconfortáveis em escrever à mão, têm pior caligrafia e alguns especialistas associam isso ao uso das redes sociais. Basicamente é uma reportagem falando sobre como a gente parou de escrever à mão. E assim, antes que fale, ai, a geração Z, guys, não, acho que os millennials passam por isso também. Você que é millennial, ou seja, você que nasceu na década de 90, você escreve à mão? Você costuma escrever à mão? Quando foi a última vez que você escreveu à mão, sendo bem sincero? A maioria das espécies se comunica de alguma forma. Eu achei meio tryhard também falar que a gente tá perdendo comunicação, por causa que a gente não consegue mais escrever letra cursiva, como se a letra cursiva existisse desde sempre. Mentira, não é assim que funciona. Inclusive, a gente não perdeu a prática de ler e escrever. Se você comparar a geração Z com a geração millennial e com as gerações anteriores, provavelmente essas gerações atuais elas têm lido muito mais do que as outras gerações liam antigamente. Tem até pesquisa sobre isso, onde fala, por exemplo, que dentro de uma revista Time, ou seja, qualquer revista que você compra aí no mês, tem mais informações do que, por exemplo, uma pessoa, sei lá, na Idade Média ia ter durante a sua vida inteira. Então quer dizer que a gente está na era da informação. A era da informação tem esse nome por causa disso. Porque é muita informação que a gente está recebendo. Então você que está assistindo esse vídeo, você está tendo a informação que basicamente a galera de 1900 só o cara super rico, milionário, teria essas informações que você está tendo, entende? Então você está tendo informação que os seus pais não tiveram. Então você está tendo um desenvolvimento muito maior. Na época dos seus pais, uma pessoa com o mesmo entendimento que você tem das coisas provavelmente seria um gênio ou um cara muito bem de vida. E no final das contas você está recebendo tudo isso. Quer dizer que a internet é boa e não está emburrecendo as pessoas? Não, porque a internet está sim emburrecendo as pessoas, está sim atrapalhando em relação ao desenvolvimento cognitivo das crianças, está sim surgindo aí uma coisa de rede social rápida e tal, que está criando um sentimento de angústia quando você não está lá e te dá ansiedade, então piora as suas questões de ansiedade, está assim dinamitando a sua atenção, né, a sua capacidade de ter atenção nas coisas, mas em relação ao conteúdo expresso, a gente nunca teve tanto conteúdo para ver. Só de pensar, por exemplo, que na minha época, quando eu era jovem e eu precisava ler um texto, eu precisava pegar uma enciclopédia desse tamanho, que era cara pra cacete. Ou seja, quem era rico tinha as Barças lá em casa e GGWP. Agora eu tinha um livro assim que eu tinha que me virar. E aí, beleza, você tinha que ficar pesquisando, vendo. E hoje em dia não. Hoje em dia você tem uma dúvida, você vai lá, digita e pesquisa. Você não tem mais que ir em livraria ou outras coisas mais. Então, querendo ou não, isso aqui que eu tô fazendo é leitura, leitura de um artigo. Esse tipo de coisa ajuda as pessoas, né, a lerem mais, a estarem mais atentas e coisas do tipo. Por mais que seja muitas vezes uma leitura fútil e desnecessária. Então, falar que o ser humano está perdendo a sua capacidade de se comunicar, na minha opinião, não. O ser humano está mudando a sua maneira de comunicar, como sempre. Eu tenho certeza que quando surgiu o telégrafo, os caras falaram isso. Agora o ser humano só tá usando pipipipipi, agora não conversa mais, sabe? Quando inventaram o telefone, alguém deve ter falado que ia ser o fim do mundo. Quando inventaram a internet, os caras falam que é o fim do mundo também. E a geração Z, ela tá numa época que você, hoje em dia, não tem necessidade mais de escrever à mão, tendo isso aqui. E isso é uma coisa que você perde de fato, porque você precisa de certa coordenação motora. Para você fazer isso, é importante você ter essa coordenação para fazer isso aí, escrever e tal. Mas sei lá, mano, tipo, você também precisa de coordenação para escrever no teclado, saber todas as teclas e tal, né? Tipo, principalmente as pessoas que teclam direito. Não só aquele cara que fica bi, 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 bi. Não é assim que funciona. Tô falando de teclar direito sem olhar pro teclado e tal, né? Bom, fora o fato da memória, né? A memória das pessoas é incrível. Tem pessoa que nem faz teste, nem aprende, mas sabe quais são as teclas, onde estão as teclas que ela usa mais. Isso é muito legal, né? Aí tá aqui, programa Word Mouth da BBC. Pensa-se que a linguagem tenha pelo menos 50 mil anos, mas a maioria dos linguistas considera que ela é mais antiga. Alguns estimam que pode até ter meio milhão de anos. Nossa, o ser humano estava meio milhão de anos atrás. O que começou com uma linguagem gestual tornou-se a linguagem falada e mais tarde linguagem escrita, beleza? Depois a geração Z está lentamente perdendo essa capacidade, no caso de escrever, né? Ah, e outra coisa, né? Aí a geração Z tá aí perdendo eu tô hoje passando pano pra geração Z. Aí a geração Z está perdendo a capacidade de escrever, Dark.
Porra, há 100 anos atrás, quantas pessoas escreviam? Qual era a porcentagem de analfabetismo há 100 anos atrás? Será que era 90%, 80%? Vamos ver aqui quanto era a taxa de analfabetismo há 90 anos atrás, 100 anos atrás. Em 1900, vai. Olha só, hein? 65% das pessoas não sabiam ler e escrever, sendo que de 1872 a 1890, 82% das pessoas não sabiam ler e escrever. Aí, porra, agora a geração Z tá parando de escrever. Meu Deus, olha só, estão perdendo a sua comunicação. Caraca, perderam a comunicação. A geração encontra cada vez mais dificuldades. Se pensarmos em evolução, é natural supor que as mudanças ocorram. Por exemplo, quando surgiram os automóveis, as carruagens puxadas a cavalo gradualmente deixaram de ser usadas. Quando os calculadores apareceram, os ábacos caíram em desuso. Da mesma forma, com o avanço da tecnologia, a linguagem escrita também mudou. Segundo a professora, blá blá blá, estudantes universitários não conhecem mais regras básicas de escrita porque nasceram em um mundo digital. E, cara, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. De fato, meu irmão, porra, tem muita gente que não sabe escrever, e isso é foda, mano, porque é uma coisa. A nossa língua é muito complexa. A nossa língua é complexa ao ponto de que para você dominar ela por completo, você teria que ter uma mega faculdade com mestrado para você sequer começar a discutir isso. Então, quando você vai aprender isso para você que não manja de inglês ou de outras línguas, alemão, sei lá, qualquer outra língua, quando você vai aprender essas línguas, você fala, tá, mas cadê a parte difícil? Aí eu falo, não, não tem essa parte. Tipo, o inglês tem os seus pontos, mas é muito mais fácil do que o português. O alemão é muito mais fácil que o português. Tem línguas mais difíceis que o português? Com certeza, tem as línguas asiáticas. Mas o português é uma das línguas mais complexas que existem. E é foda, mano, porque você tem que passar muito tempo pra saber das coisas, coisas do tipo. E aí eu vou culpar o quê? A língua ou o quê? Eu não sei, eu não acho que seja certo eu pegar e culpar a língua dela ser tão complexa assim. Faz parte, né? Mas a questão, então, tipo, é entendível que a maior parte das pessoas não saibam das regras normais. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu sei que muita gente tem dificuldade para escrever, escreve errado algumas coisas. Por exemplo, vai escrever uma palavra tipo, coloca nós no lugar errado, assim por diante, né? A gente, muitas pessoas usam a gente também. Mas assim, uma coisa importante de entender aqui é o seguinte. Essas questões elas vão evoluindo com o tempo. Então quer dizer que há 100 anos atrás, se você for pegar um texto de 100 anos atrás, português de 1900. Cara, você vai ver um texto de 100 anos atrás, olha como era escrito um texto de 100 anos atrás. Você vai ver que o bagulho era insano, ó. Aqui, ó, um livro compedioso que possa ler tractando de certas doutrinas da Igreja Romana sobre a autoridade da escritura e de certas teorias com H do racionalismo moderno que impugnam a genuidade de ótimas porções dela, que era com dois L's. É o desideratum da nossa literatura cristã contemporânea, a necessidade de uma obra de gênero se faz sentir não só pela circulação larga de um livro, mas pela América protestante, de que, cara, olha essa porra, introdução, mano. Olha como era diferente há 100 anos atrás. Há duas gerações, basicamente, se você pegar e colocar, tipo, por exemplo, seu bisavô provavelmente viveu mais ou menos nessa época. Se bem que agora eu tô pensando, muita gente tá jovem demais, né? Mas o meu bisavô viveu entre 1800 e 1900. A minha avó, ela viveu entre 1930 e 2000. E, bom, a minha mãe de 1960 para cá e eu agora sou a quarta geração da minha família, né? Então, há 4 gerações atrás, você escrevia assim, pensa aí, que viagem, né? Então isso muda essas regras o tempo inteiro. Inclusive passaram por uma regra geral para deixar o português mais simplista, né? Para o mundo inteiro entender português como um só e não português de Portugal e o português brasileiro como duas coisas diferentes, né? Então o português é uma coisa complicada, é entendível. E assim, antigamente as pessoas sabiam mais português? Tendo 80% de analfabetismo em 900 lá para em 1890, você acha que mudou assim? Não, na minha opinião, eu acho que antigamente as pessoas sabiam menos do que elas sabem hoje em questão de proporção. Mas é isso, tipo, não é um bagulho simples e também é complicado você pensar, né, que as nossas escolas estão falhando. E aí eu acho que vale muito mais a escola, porque esse texto tá falando que você não sabe português. Mas aí ele tá culpando quem? A internet? Mas não seria a escola que te ensina português o real culpado por isso? O celular agora é o culpado? Pra mim parece que é tipo uma terceirização de culpa.
tá pegando a culpa do problema real e jogando em outros lugares, sabe? Jogando na geração Z. Quando a gente sabe que na minha geração era uma merda a escola segue sendo uma merda e é isso. Ah, mas a escola te ensina muito desenvolvimento, Dark. Beleza, a escola tem a importância. Não tô dizendo que a escola não tem importância, mas a escola no Brasil é uma merda. A escola do Brasil é uma porcaria, pelo amor de Deus. A escola, tipo, aqui é triste, né? Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.